e olha, gente, a oitiva de hoje da CPI da Covid-19 terminou em quebra-quebra no Senado Federal. O ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, chamou a senadora Simone Tebet de descontrolada durante uma reunião da CPI da Covid. A fala de Rosário gerou tumulto entre os senadores e o ministro deixou a sessão. Logo depois, a pedido do presidente da CPI, Omar Aziz, o relator da comissão, Renan Calheiros, converteu a condição do ministro de testemunha para investigado. Wagner Rosário não aceitou a acusação de que teria cometido crime de prevaricação em relação à Precisa Medicamentos, empresa que manteve negociações com o Ministério da Saúde durante essa pandemia. A equipe técnica da Polícia Federal informou à Central de Jornalismo da Jovem Pan que o contrato firmado pela Precisa Medicamentos com a Bharat BioNTech não foi encontrado durante a operação de busca e apreensão em endereços ligados à empresa de Francisco Maximiano. Tá aí o resultado da CPI da Covid-19 hoje, que o nosso Rodrigo Constantino chama de CPI circense. Ô Consta, tem um debate também rolando aí com essa fala do Wagner Rosário, que eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, que é uma fala possivelmente machista, né, de chamar uma mulher de descontrolada. Qual que é a sua avaliação? Não consigo identificar em hipótese alguma machismo nisso. Acho que talvez o preconceito esteja em quem assim interprete. Descontrolada pode ser uma mulher e pode ser um homem descontrolado. Aliás, tem vários ali também, que já se mostraram e já teve bate-boca entre senadores homens, né? E um deles acusou o outro de canalha, o outro de... e por aí vai. Então, essa cartada feminista é cansativa para burro, né? A senadora Simone Tebet estava um tanto descontrolada. É a perda do controle, né? A perda da calma. Isso aí acontece com homens e mulheres. Então, não vejo em absoluto isso. Sobre a CPI circense, primeiro chamou minha atenção hoje, engraçado, eles acompanhando o discurso do Bolsonaro, né, na ONU. O body language fala por si só, né? A apreensão, a cara que eles fizeram. Essa CPI é uma palhaçada, né? O Renan queria levar agora o filho do presidente Bolsonaro por ter mostrado armas numa loja e tudo. Quer dizer, roda mais do que peão. A CPI começou com cloroquina, gabinete paralelo, não quer comprar vacina, quer comprar demais. É um negócio de louco, né? Samba, porque no fundo o único propósito é desgastar o presidente, né? É disso que se trata. E hoje foi a mesma história. Estavam tentando pressionar ali o ministro Wagner do Rosário para que ele, de alguma forma, desse algum intuito, desse alguma ideia de que ele possa ter protegido um esquema de corrupção. E ele deixou muito claro que não aconteceu nada disso, que a CGU, inclusive, fez buscas e apreensões, né? Isso não é assim na hora que você pega, você já tem o material, isso tem que passar por um processo todo de análise, que não é dele, é da equipe, né? Então, ele esclareceu isso, é o caso mais bizarro da corrupção que não houve, né? Essa história da Covaxin, que, aliás, era pressionada pelos próprios senadores do G7. Né? Eles é que queriam que a Anvisa relaxasse certos critérios para poder importar logo essa e outras vacinas. Né? Então, tudo isso é muito patético, é muito lamentável de acompanhar no Brasil. Vai ser uma mancha enorme aí no Congresso, que já não tem das melhores reputações perante a população. Mas isso que nós estamos vendo nessa CPI, que alguém como Renan Calheiros está sendo levado a sério pela imprensa, a ponto de uma apresentadora de uma emissora muito séria, né, virar e falar: muitíssimo obrigado, senador, parabéns e coragem. Assim ela se despediu de alguém como Renan Calheiros. Essa militância toda está exposta em praça pública. Piperno, Wagner Rosário prevaricou ou não? Eu não sei, isso tem que ser investigado. De qualquer forma, é muito suspeito o fato de que esse contrato tenha demorado tanto para começar a ser analisado. Foi somente em 20 de junho que a CGU entra realmente nesse processo todo, né? E só também a partir das denúncias feitas pela própria CPI. E aí, o que se questiona é o seguinte: se a Precisa lá atrás, comprovadamente apresentou uma procuração falsificada, como é que a Precisa continuou negociando esse contrato? Essa é uma das dúvidas que a CPI tem, e essa é uma das dúvidas que, inclusive, geraram toda a ação de busca e apreensão, porque todo mundo quer ver esse contrato, todo mundo quer saber, de fato, o que aconteceu. E
vão também surgindo algumas dúvidas um pouco mais periféricas aí, né? Por exemplo, que história é essa aí, né, de que o ex-ministro Pazuello tentou, então, nomear o seu ex-diretor, o seu Roberto Dias, então, até pouco tempo atrás, o diretor de logística do Ministério da Saúde, hoje, inclusive, segundo o próprio Wagner Rosário, alvo de 5 investigações. Por que ele tentou nomear, então, esse cidadão lá para a Anvisa? Aí até o presidente foi contra, ele insistiu, o presidente não quis. Enfim, por que esse cidadão, aliás, amigo do presidente, do deputado Ricardo Barros, foi tão prestigiado na gestão Pazuello? Então, há muitas dúvidas e certamente a gente ainda vai ouvir muita coisa que vai dar bastante trabalho para a Polícia Federal, que é, de fato, quem vai acabar investigando tudo isso. Agora, nesse caso da CPI, Bruna, a polêmica é justamente sobre esse machismo, possível machismo aí detectado nessa fala do Wagner Rosário. A frase dele, eu gostaria que você pudesse analisar, é a seguinte: a senhora está totalmente descontrolada. E isso teve uma repercussão, já uma reação imediata do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, dizendo o seguinte: respeite a senadora, seu moleque. Já o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, já disse que essa fala se enquadra como uma fala machista. Eu quero a opinião de uma mulher aqui no 3 em 1. Eu só acho que houve uma pequena injustiça, porque se tem alguém que está permanentemente descontrolado na CPI é o Randolfo Rodrigues, né? Então, a Simone Tebet tê-lo superado hoje, acho que ela merece um troféu, porque não é fácil superar o Randolfo em termos de descontrole. Mas vamos, assim, analisar a frase. O verbo ser é diferente do verbo estar, né? Quando você fala a senhora está completamente descontrolada, você não está atribuindo uma propriedade essencial. Você está descrevendo um estado de espírito momentâneo, ao qual qualquer ser humano está sujeito, sobretudo considerando que essa CPI procura o tempo todo criar uma estratégia de pressão para tentar fazer com que os depoentes falem o que eles querem ouvir, para eles conseguirem fazer as gambiarras ali naquele relatório picareta que o Renan Calheiros está enrolando para entregar, porque acho que ele não sabe mais como que tentar enfiar algum crime ali, né? Porque está difícil. Então, ele vai prorrogando na incompetência de conseguir fabricar ali sua peça fictícia. De qualquer maneira, honestamente, Paulo, muito honestamente, acho que quem entra na política tem que entender que a coisa é difícil, que o controle emocional é algo a ser treinado o tempo todo. A Simone Tebet realmente estava descontrolada hoje e isso chama atenção porque ela é moderada. Justamente porque a Simone Tebet costuma ser uma pessoa que está sempre muito controlada, é uma pessoa que tem maturidade, então ela contém as emoções, né? Eu acho que justamente por isso que chamou atenção, né? Hoje ela estava fora do seu estado natural. É claro que eu entendo que o depoente, ao chamar atenção para esse fato, ele estava, assim, revidando a estratégia de intimidação e de pressão da CPI como um todo. Do tipo, vocês vão baixar o tom comigo? Então eu vou falar na mesma linha com vocês. E nesse sentido, eu acho que é por isso que ele deixou tantos senadores irritados, porque ele não se intimidou, ele não deixou de falar o que realmente estava acontecendo ali, que os caras estavam partindo para a pancadaria, e respondeu à altura. Então, na verdade, o problema estão usando como desculpa, né? Tudo que se fala para uma mulher, não pode sim. A mulher que entra para a política, ela tem que estar preparada para o embate. Política é guerra. Então, a mulher que vai para a política, ela tem que saber que é assim mesmo. Eu não acho que é problema nenhum. E ela não tem que ser poupada, ela tem que ser respeitada, né? Margaret Thatcher que o diga. Se alguém tivesse feito uma piadinha dessa com ela, eu tenho certeza que ela teria posto a pessoa no lugar. Se a Simone Tebet se sentiu ofendidinha e não colocou, talvez ela não seja a senadora tão competente que ela pensa que é. Serrão, eu quero saber se teve prevaricação por parte do Wagner Rosário ou não. Esse argumento é o mais absurdo possível. Quem levanta uma hipótese dessa não sabe sequer como funciona a Controladoria Geral da União. Cleptocraticamente, esse organismo foi criado para ser o quê? A instância no governo que vai cohonestar as coisas erradas, dando a ela um aspecto burocrático. Só que a presença
desse novo controlador-geral da União deu a ela uma outra dimensão. Ele passou a ser, sim, o cara que controla. Wagner Rosário é um cara especializado na gestão da coisa pública. É um ex-militar que depois veio para a burocracia federal e se especializou nessa área de controle. Então, ele não é um fanfarrão, ele é um cara altamente responsável. Agora, a CPI hoje brincou em vários aspectos. Os senadores se desmoralizaram novamente, saíram do total equilíbrio psicológico que é necessário a homens de Estado. Eles não foram isso. Se a gente quiser chamar o VAR aqui, posso dizer que o nosso mais idoso senador Otto Alencar, ao chamar o Wagner Rosário de moleque, ele cometeu aí uma jovenfobia. Vamos inventar um novo crime idiota, né? Já que agora está tão na moda fazer isso. Mas não foi bem isso que aconteceu. Senador Renan Calheiros, de novo, extrapolou. É o cidadão que desmoraliza a honradez o tempo todo, abusa da autoridade. O Renan Calheiros falando é o cara que consegue desmoralizar todo o princípio de honradez necessário a um homem público. Absurdo o que ele fez. Foi uma prática de contravenção da moral. O discurso dele, a tentativa dele de enquadrar o Wagner do Rosário o tempo todo. É não compreender para que serve a controladoria. A controladoria é para fazer exatamente um papel preventivo. Não é um órgão repressor, como Renan Calheiros gostaria que fosse. Né? E repressor com rigor seletivo, para punir só aqueles inimigos que interessam punir. Então, essa CPI, o senador Girão já definiu ela como altamente vergonhosa, na medida em que os senadores não tiveram hombridade, coragem de investigar governadores e prefeitos, esses sim, 77, que cometeram abusos, irregularidades e crimes contra o dinheiro público durante a gestão da pandemia.